Olá pessoal, aqui é o professor Paulo Mendes e aqui é mais uma videoaula sobre Direito Civil Contratos, dando continuidade ao estudo dos contratos, agora com a classificação dos contratos. A classificação dos contratos sobre diversos pontos, sobre diversos parâmetros, começando do ponto de vista dos efeitos dos contratos. Os efeitos podem ser unilaterais, quando a gente fala efeitos a gente pensa assim, referente às obrigações, quando tem uma obrigação, a gente unilateral, não quanto a partes, porque a gente já viu que o elemento estrutural dos contratos é a alteridade, tendo no mínimo dois polos, partes ali, e o elemento funcional é com interesses opostos, prestação e contraprestação. Então aqui a gente está falando de obrigações. Se for uma obrigação só, como por exemplo comodato ou mútuo, e eu estou falando de empréstimo de coisa fungível ou infungível, mas o que a gente vai detalhar a seguir nas espécies de contrato. Mandato, depósito, ou seja, é uma obrigação só, uma obrigação, não uma parte. O contrato aqui ele tem dois polos, mas são contratos que têm uma obrigação. Então são contratos unilateral no sentido de obrigação sendo direcionada num sentido apenas. Se for bilateral, a gente está falando aqui de dois fluxos, fluxos no sentido de obrigações, de vinculação. E se a gente fala plurilateral, a gente está falando de três ou mais partes envolvidas. É o caso, por exemplo, de sociedade ou consórcios. Aqui já são diversos interesses nos contratos. No que tange às vantagens patrimoniais, os contratos podem ser onerosos ou gratuitos. Quando são onerosos, eles implicam vantagens e sacrifícios para ambos. Quando eles são gratuitos ou benéficos, a vantagem é só para uma das partes. Por exemplo, como a doação pura ou simples, diferente da doação com condição. A doação onerosa, a doação com condição, ela traz um ônus, ela traz então para as duas partes sacrifícios, para quem dá e para quem recebe tem um ônus relacionado àquela doação. No ponto de vista da formação, os contratos podem ser paritários, aqueles que têm na fase lá de negociações preliminares, que é uma discussão ali na elaboração da minuta, nos termos dos contratos, na forma de pagamento, no número de prestações, nas condições do contrato, no local de execução. Tudo está aberto à negociação ali, ele é construído em conjunto, uma coisa assim feita de baixo para cima, são os contratos paritários. Se for diferente, se for uma coisa já de cima para baixo, top-down, aí a gente fala dos contratos de adesão, que a autonomia da vontade aqui se limita a aceitar ou não aceitar. São os contratos feitos geralmente para grandes contratos de telefonia, adesão a planos de TV a cabo, etc. São os contratos muito usuais no mercado. São contratos que trazem vantagens, do ponto de vista são mais rápidos, conseguem ser feitos grande quantidade de contratos em pouco tempo. Então, assim, tem uma vantajosidade econômica muito grande. Mas tem um ponto de vista crítico muito grande também relacionado, que é o da autonomia da vontade. Aqui tem uma diminuição muito grande da autonomia da vontade e da capacidade da parte de negociar os termos do contrato. Contrato de adesão, a única coisa que você pode decidir ali é assinar ou não. O que torna mais fácil também ele sempre ser questionado judicialmente, porque você teve muito pouco espaço para negociar ou para tentar ali mudar termos desse contrato. Contrato tipo ou contrato de massa. Aqui, diferente do contrato de adesão, o contrato de adesão ele pode até ter uma alteração ou outra, de uma cláusula ou outra, que não faz ele perder a natureza de adesão. Mas o contrato tipo ou contrato massa seriam só aquelas minutas prontas que são entregues e permitem sim uma adequação, uma modificação. Mas são contrato tipo porque é contrato padrão, um contrato de gaveta, um contrato assim feito, já está praticamente pronto. Mas não quer dizer que a sua única opção ali seja aceitar ou não. Do ponto de vista da aleatoriedade, tem os contratos comutativos, que tem prestações definidas, recíprocas, prestações certas, prestações equivalentes, determinadas. É um contrato que ele é bem assim previsível, vamos falar assim essa palavra, que se diferencia dos contratos aleatórios. E os aleatórios se dividem em duas formas. Aleatórios por natureza,
rifa, né, aquisição de rifa, loteria, né, seguro, nada mais aleatório que um seguro, né, um seguro de vida, um seguro veicular, etc., seguro de incêndio. E existem também os que não são aleatórios por natureza, mas são acidentalmente aleatórios, que trazem incerteza quanto à existência ou à quantidade de coisa futura. Eu assumo o risco. Eu posso, por exemplo, comprar uma embarcação que tem a tendência, tem a possibilidade muito grande de afundar no percurso, né, do oceano até o litoral. Mas eu assumo esse risco. Então, assim, pode ser acidentalmente aleatório, no ponto de vista de coisa futura, né? Como por exemplo uma colheita, algo assim que vai existir, que pode existir, ou que pode existir naquela quantidade que eu pretendo. Ou pode ser já, como eu falei, de uma coisa que existe, né, mas que está sujeita a perecer, apodrecer ou se perder. Como o caso de um navio, né, uma embarcação que eu compro e que tem a possibilidade de naufragar e mesmo assim eu assumo o risco. Quanto ao momento de execução, pode ser de execução imediata, né? Paguei, já houve a tradição ali, a entrega do objeto, e é feito isso numa prestação só. Pode ser de execução diferida, execução futura, né? Uma encomenda, uma contratação feita para ser cumprida depois, ou pode ser de execução de trato sucessivo, né? Com diversas prestações e um contrato que é ali de trato sucessivo, é um contrato que é prestado mês a mês. Quanto ao agente, quanto ao elemento agente, o contrato pode ser pessoal, ou seja, intuito persona, ou impessoal, tanto faz quem vai executar. Eu quero que o objeto seja cumprido, não importa quem cumpra. Pode ser ainda individual, tá? Quando eu estou tratando ali de vontade individual, independente assim de serem vários, como por exemplo vários alunos que estão assim vinculados a uma instituição de ensino superior, contratos individuais, aqueles contratos, ou uma coletividade representada em conjunto, como por exemplo uma comissão de formatura contratando um cerimonial. Os contratos quanto à existência, eles são principais, podem ser acessórios ou podem ser ainda derivados. Principais é aqueles que existem por si só. Os outros não. O que diferencia acessórios e derivados é que os acessórios eles podem ser preparatórios, integrativos ou complementares ao principal. Por exemplo, a fiança complementa o contrato principal de locação imobiliária. Já os derivados, eles têm a mesma natureza do principal. Por exemplo, no contrato de locação, um contrato derivado seria sublocação. No contrato de empreitada, um contrato derivado seria de subempreitada. E no contrato de concessão, um contrato derivado seria de subconcessão. Eles têm a mesma natureza, só que eles são derivados. Já o acessório, ele acrescenta de alguma forma, ou seja, ele integra, ele prepara ou ele complementa o contrato principal. Quanto à forma, o contrato pode ser solene, tá? Que é a forma especial dada pela lei, tá? Como os contratos relacionados a imóveis, compra e venda de imóvel, por exemplo. Ele pode ser consensual ou informal, ou não solene ainda, quando não tem forma, é forma livre também, né? Muito chamado forma livre, ou pode ser real, quando ele se efetiva com a traditio, com a tradição, né? Com a entrega. Aí, por exemplo, a gente tem vários: depósito, arras, multo, né? Tudo isso se efetiva com a tradição, com a entrega. Quanto ao objeto, pode ser preliminar ou definitivo, né? O objeto contratado pode ser um objeto assim, que vai trazer os termos do contrato definitivo, ou já pode ser o objeto final mesmo, né? Pretendido. Aí a gente fala de contrato definitivo. E quanto à designação, denominação, ele pode ser nominado ou típico, que são os contratos que estão ali previstos, né? Tem nomenclatura prevista no Código Civil. Podem ser os inominados ou atípicos, eles não estão previstos, mas eles acontecem no dia a dia na sociedade e acabam sendo trazidos para a doutrina inicialmente, né? Por exemplo, exploração de lavoura, cessão de clientela, locação de caixa forte, são contratos que não especificamente não estão previstos ali no Código Civil, mas existem, são contratos tidos como atípicos, né? Ou inominados. Agora, além disso, misto ou complexo são contratos que se misturam. Pode ser misto típico, né? Que mistura dois contratos típicos, ou pode ser misto atípico, né? Que mistura ali
um típico com atípico, etc. Coligados são os contratos que têm duas prestações de um mesmo negócio, tá? Por exemplo, uma venda de automóvel somada à assistência técnica para esse automóvel. Tá? E tem a união de contratos, são dois contratos distintos e autônomos que se unem ali naquela negociação, naquele negócio jurídico. Né? Por exemplo, a compra de um imóvel acrescida da empreitada da construção desse imóvel. São dois contratos autônomos, mas que eu faço tudo ali no balaio só. Enfim, essa aqui foi mais uma videoaula relacionada a contratos e na próxima videoaula mais um conteúdo relacionado a direito civil contratos. Até breve.